Toda arquitetura é uma construção, mas nem toda construção é uma arquitetura. Olá, meus amigos da internet. Estamos aqui no programa do Vila, no Leblon, no Rio de Janeiro, um bairro do imaginário, da ficção, da realidade, das tramas das novelas. E hoje estamos aqui no Fratelli, um dos melhores restaurantes do Rio, para receber os artistas, produtores, promotores, professores, especialistas que promovem no Rio de Janeiro a cultura, o entretenimento, a diversão, os negócios. E pelo programa do Vila, iremos conversar com todos, e essa conversa é com intimidade, com profundidade, e vocês são nossos convidados. Pela Insigne TV, impulsionando o notável. Olha só, aqui no Fratelli a gente sempre tem a oportunidade de bons encontros, né? E hoje eu estou aqui com a Doris. A Doris é uma arquiteta famosa. Agora eu tenho que ir um compromisso com quem está em casa. Vamos explicar sobre arquitetura. O que é arquitetura? Uma pergunta ampla, bacana. A arquitetura é uma construção. A gente gosta de dizer o seguinte, que toda construção, toda arquitetura é uma construção, mas nem toda construção é uma arquitetura. Então, a arquitetura é a construção que visa a proteção do ser humano. Ela foi feita para a humanidade. A proteção desde que ela traga bem-estar. E o bem-estar é uma coisa ampla, né? Nós temos aí matérias multidisciplinares que trabalham para o bem-estar. Sobretudo nos dias de hoje, que a gente tem a cada momento uma tecnologia nova e que só vem a colaborar, desde que a gente saiba usar e coordenar e fazer a interface disso tudo através do arquiteto. Doris, mas a arquitetura me parece sempre muito com cálculos, números, matemática, é isso? Também, a arquitetura é a arte mais técnica. Sem a técnica, sem os números, sem os cálculos, não existe arquitetura. Mas sem a arte também não existe arquitetura. Então, algumas pessoas até dizem, é a arte de fazer a construção com técnica, ou é a técnica de fazer com arte. Realmente, uma coisa não é desvencilhada da outra. Quando a gente faz um projeto de arquitetura, nós temos que ter, em primeiro momento, a finalidade, para que serve, as medidas, os espaços, saber moldar esse volume inexistente que nos foi encomendado. Isso é cálculo. Você vai fazer uma distribuição de áreas, de proporção, do que você precisa, o que essa área tem a ver com uma outra área que está dentro desse projeto, por exemplo, numa residência, num banco, num restaurante, num espaço religioso, num espaço hospitalar, seja ele qual for, eu tenho que partir do cálculo das áreas que eu vou precisar e atribuir a essas áreas um fechamento, uma ideia que vem acompanhada de matérias disciplinares, como eu disse anteriormente, e, sobretudo, a arte. As matérias disciplinares complementares, multidisciplinares até, são elas aquelas que a gente não abre mão no nosso projeto, que são o conhecimento da ventilação, é o conhecimento da insolação, é o conhecimento do revestimento acústico, do revestimento térmico, isso que causa um bom ambiente, e isso nos traz saúde. Saúde significa bem-estar. Então, a saúde, ela não está só no ambiente hospitalar, isso não é separado. Ela está dentro das nossas casas, dentro do nosso dia a dia. A arquitetura, você tem que transmitir na sua arquitetura uma identidade para o seu usuário. O seu usuário tem que estar feliz ao usar, seja ele qual for o espaço que ele escolheu ou que lhe foi indicado para ser utilizado, né? Então, mesmo você vê uma casa, as pessoas procuram fazer adaptações que
que lhe trazem maior alegria, que faz te sentir melhor. E isso é muito particular, é uma coisa de cada um. Muitas vezes a gente vai morar numa casa de vila, onde todas as casas são repetidas, iguais. A gente vai morar num edifício onde todos os apartamentos são iguais, mas cada pessoa quer fazer daquele local, um local onde ela traga a sua identidade, onde ela traga o seu jeito de sentir, de viver, e isso é de cada um. É um papel nosso, do arquiteto, saber transformar esse ambiente. Você me falou um assunto aqui muito interessante a nós todos, que é a questão do bem-estar, né? Então não apenas o bem-estar num ambiente público, é um bem-estar também na sua casa. A arquitetura também está presente no conforto e talvez na inteligência, né, do ambiente, né? Não adianta um ambiente estar distante do outro, hoje está procurando a integração, é isso? Sim, um outro pilar muito importante da arquitetura chama-se fluxo. O fluxo, o que é? É a conexão entre cada área de um espaço projetado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de uma casa, que todo mundo conhece esse espaço, todos nós nascemos em uma casa, seja ela sofisticada, seja ela mais simples, seja grande, seja pequena, nós nascemos numa casa e vamos entender isso. Então, esse fluxo, essa conexão da área de serviço com a área de social, com a área de trabalho, você precisa separar bem dentro de uma casa, porque se você fizer um cruzamento de fluxo, você está fazendo um cruzamento de pessoas, que muitas vezes de pessoas e de processos. Então, muitas vezes você vai mais vezes a um lugar, enquanto que se o seu espaço estivesse bem projetado, você não precisaria se deslocar dali. Você cruza muitas vezes com as pessoas que não precisava cruzar. Você vai, ao longo do dia, se você vai somando e acumulando alguns problemas, tipo, dentro de casa, por exemplo, as pessoas se esbarram e falam, puxa, mas toda hora que eu venho aqui, você também vem, e começa a criar esse tipo de problema ali do dia a dia, que você pode eliminar com um bom fluxo, que são as separações dos setores de trabalho de uma casa e que dirá de um hospital, de um hotel, de um espaço público. Então, essa definição do público essa definição dos espaços, do fluxo, é muito importante. Não, você definiu muito bem a questão acho que da inteligência, né? A capacidade do espaço hoje também ser pensado não apenas bonito, estético, mas funcional, né? É isso, né? Sim, a funcionalidade é o que a gente vê em primeiro local. Primeiro momento do projeto, você vai pensar na função, naquilo que lhe é necessário. Mas depois nós vamos finalizar isso com a estética, com a beleza. A beleza, ela pode ser relativa, você pode dizer, mas isso não é bonito para mim, é bonito para outra pessoa. Ok, mas o arquiteto, ele vai trabalhar com que esse resultado dessas ações de funcionalidade resultem numa forma interessante que venha se adequar com o gosto do cliente, com o gosto do arquiteto e de forma que também aquilo fique bem colocado dentro daquele contexto social, do contexto onde está localizada essa construção. Então, a função para que serve é muito importante, mas a estética é também uma função e não podemos deixar de pensar nisso. Não, você está dando uma aula aqui, uma oportunidade de aprendizado à distância. Agora, eu queria saber, aqui é um paredão, né? Conversa combinada, todo mundo já sabe disso. Há uma questão de moda, há uma influência também na moda? Com certeza. A gente sempre fala que alguns materiais, né, de moda, que a gente fica assim, sendo bombardeado por eles a todo momento, a gente fica assim, muito tentado a usar, a fazer uma experiência. Claro, a gente também não pode usar só aquilo que já é conhecido, temos mesmo que fazer experiências. Mas também temos que ter cuidado, porque fazer uma obra, né, seja do zero, seja uma reforma, ela custa tempo, e custa dinheiro, e custa desgaste para o proprietário e para o profissional. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado
e procurar usar coisas que não são assim tão cansativas, que venham a cair de moda e que a gente já logo perca o encanto por aquilo. Então realmente a gente tem que tomar cuidado com esse modismo, sim. A tendência, né? Não é a moda, mas sim quando é uma tendência, é só um período aquilo. Agora, talvez também tenha uma implicância em relação à temperatura e à cidade, né? A construção hoje, numa cidade, não identifica a outra, a capacidade, né? Sem dúvida. A gente, às vezes, peca por uma questão de aquele tipo de construção num país super frio, eu gostaria de construir aqui num país super quente. Mas como? Você vai ficar usando muito vidro? Lá num país frio, o vidro é legal, porque ele armazena o calor, mas para a gente é muito complicado. Então você tem que saber dosar o vidro. O vidro é muito interessante, porque traz a transparência, a passagem e entrada de luz, mas você também tem que saber dosar isso com a quantidade de alvenaria que quebra um pouco esse excesso de temperatura. Então é aí que surgem as construções que imitam as construções de outros países, de climas tão diferentes. A gente deve procurar sempre buscar materiais que sejam próximos, próprios da sua região, né? Isso é que dá a verdadeira arquitetura. Da mesma forma, o mobiliário também com materiais mais frescos, no nosso caso, com tecidos mais frescos, que você não tenha que sobrecarregar para depois descarregar. Por exemplo, você enche a sua casa de vidro, depois você enche de ar-condicionado porque você não suporta o calor que o vidro traz. E esse ar-condicionado, você gasta muita energia, causa uma demanda muito grande de energia e para o seu bolso também não é nada bom. Além de você, imagina que cada morador vem trazendo esse problema, imagina como vive uma cidade, um bairro, uma cidade, um país e o planeta, onde é que vai. Então a gente tem que pensar em tudo. Fazendo o Jô Soares aqui te interrompendo, mas você está dando uma aula aqui, mas eu tenho um compromisso com quem está em casa, com quem está nos assistindo. Como a pessoa pode localizar você na internet, no Instagram, na sua loja? Como é que é o seu contato? Eu sou Doris Dyer, eu tenho meu Instagram doris.dyer.arc. Eu tenho um escritório de arquitetura, DG Arquitetura. Eu acho que é bem fácil me localizar. O escritório está onde? O escritório é em Ipanema. Eu tenho também, se me permite, mostrar esse livro que eu escrevi em 2007 e fiz a segunda edição em 2012 e agora a terceira edição em 2024. Esse livro se chama Cimento, Batom e Pérolas, Quem Tem Medo de Arquiteto. Aqui a gente conta algumas histórias que a gente teve na nossa vida do escritório, que são interessantes para tirar a dúvida das pessoas que não entendem muito bem para que serve um arquiteto, já que um engenheiro, na cabeça dela, pode resolver o problema dela, mas não pode. Cada profissão tem o seu dever e a melhor coisa que tem é quando o arquiteto se junta ao engenheiro. São profissões diferentes, embora andem juntas. Não, hoje em dia se preocupa muito com o ensino à distância. E aqui no programa do Vila, o Fratelli me deu essa oportunidade, né? Essa oportunidade a nós todos, de realmente conversar com quem está em casa. Então, nesse compromisso, eu gostaria de uma pergunta. Você tem uma dica? Às vezes a pessoa está na nossa conversa agora pensando, gostei dessa profissão. Qual é a formação? Qual é o caminho? O caminho é o seguinte, a formação de arquitetura, em primeiro local, quem quiser ser arquiteto, é isso que eu entendi, é arquitetura, e a arquitetura é uma profissão muito ampla. Depois que você se forma, você tem a chance de ser um arquiteto de interiores, um arquiteto que se especializa em, vamos dizer, cozinhas industriais, que se especializa em restaurantes, que se especializa em ambientes de saúde. Quando nós fizemos a formação, nós não tínhamos isso, era o arquiteto e o urbanista, dentro de um pensamento que nós estamos aptos a criar soluções. E se nós somos chamados para fazer um projeto de um restaurante, eu vou pesquisar um restaurante. Se somos chamados para fazer um projeto de arquitetura hospitalar, vamos pesquisar a arquitetura hospitalar. Então, desde que o arquiteto esteja disposto a pesquisar, ele é um arquiteto completo. Ele pode até optar por fazer
uma área da arquitetura. Eu acredito que a arquitetura hospitalar seja uma área que exige mais realmente, porque é um lado da arquitetura que você tem que criar, estar em contato com maiores especificidades da profissão, já que exige todo um processo de Anvisa, né, com especificidades para esse projeto, e você deve estar bem mais a par dele do que um arquiteto que não teve essa formação específica. Eu digo isso porque eu também lá pelas tantas, fazendo um projeto de arquitetura de uma clínica, senti muita dificuldade em fazê-lo sozinha, então fui estudar arquitetura hospitalar também. Foi muito bom, porque a arquitetura hospitalar, ela abrange todas as arquiteturas, vamos dizer, e te dá muito mais conhecimento de uma forma geral. Não, muito boa essa conversa nossa. Você fica me devendo uma visita até para que a gente possa continuar essa conversa, claro, tá certo? Um prazer. Até, eu acho que tem sempre novidades, vem aí, né? Momento Casa-Cor, né? Vem coisas ocorrendo no Rio de Janeiro. E também gostaria de tratar, se você me permite, por mais um minuto, mais um segundo, a construção quando é numa casa. Eu tenho já o patrimônio, eu já tenho uma casa secular. Não é mais difícil, talvez? Sim, é bem mais difícil. Quando você começa do zero, você começa do zero, o seu raciocínio, sua concepção é do zero. Agora, você já tem uma casa, o que você precisa fazer? Você tem que fazer todo um levantamento do que você tem, para depois você fazer um restauro e uma reforma que abrigue as suas necessidades atuais, porque o tempo vai passando, as tecnologias vão chegando, você já precisa de outras coisas que há 10 anos atrás você não precisava. Como, por exemplo, eletrodomésticos, eles demandam mais energia, você já tem que começar a passar mais fiação para eles, você já tem uma ideia de cozinha integrada, de cozinha gourmet. Então, isso tudo requer um estudo. Dentro de uma casa já pré-existente, você, ainda tendo que cumprir as questões do patrimônio, é bem mais complicado. Exige que você faça um levantamento e depois você começa o seu projeto. Se você me permite contar uma história recente agora comigo, eu tive que fazer durante a pandemia, inventar alguma coisa para trabalhar, porque não podíamos sair de casa em determinado momento. E tínhamos um prédio antigo que estava fechado há 10 anos, resolvemos colocá-lo para funcionar durante a pandemia, porque não podíamos ficar parados. E foi um trabalho árduo de 3 anos, mas foi muito bom, muito gratificante você ver um projeto de 1946 contando a história ali de Ipanema, sendo novamente vivo, porque estava morto, né, durante 10 anos, e criando ali em torno onde ele estava aquela figura apagada, a rua ficou mais alegre, as pessoas se alegraram ao ver o prédio sendo restaurado, e também uma nova atividade que veio a funcionar nele. Um trabalho muito grande, mas muito importante para contar a história da arquitetura do Rio de Janeiro, um trabalho de preservação, né, que a gente se dedicou bastante para fazer, mas que agora resultou num ponto histórico da cidade. É ótimo essa conversa, eu tenho que ter você aqui outra vez, porque esse é o retrato que a gente tem que apresentar para o Brasil. Não é destruir o patrimônio, e sim, né, pensar de maneira inteligente de preservação. Olha, eu estou te agradecer muito, te aguardo aqui para a gente conversar sobre isso, que essa conversa talvez interesse inclusive a todos que têm um patrimônio, uma casa, uma chácara, um sítio, e como nós vamos resolver isso com a sua inteligência, com o seu prestígio e com dicas que a gente possa oferecer, não é isso? Que ótimo, estarei aqui quando você quiser. Muito obrigado pela aula. Muito obrigada a você e a vocês que nos assistem.